Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus seja com o povo de Deus. Meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com vocês de uma palavra de edificação que se encontra no livro de Salmos, de número 23. E aqui, de forma sucinta, eu gostaria de compartilhar com vocês desta palavra, tá? O Salmo 23, os versos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, neste salmo nós podemos perceber claramente a confiança que o salmista Davi expressa no seu Senhor. E para demonstrar essa confiança que Davi tem no seu Senhor, o seu Deus, ele usa pelo menos 3 figuras a fim de demonstrar essa confiança. A primeira figura é a figura de um pastor de ovelhas. Os versículos de 1 a 3 aqui que nós lemos mostra isso. Um pastor que assiste ou que cuida das suas ovelhas em todos os aspectos. É o pastor que conduz as suas ovelhas para uma boa alimentação, um pasto, como ele mesmo coloca aqui, verdejante. Ele é o pastor que conduz as suas ovelhas para águas tranquilas, de maneira que elas não venham ser levadas pelas correntezas. É um pastor que oferece, portanto, proteção, abrigo e alimento. Com isso, Davi está declarando que o seu Deus, a quem ele serve, a quem ele confia, é como esse pastor de ovelhas, que cuida do seu rebanho, que guarda o seu rebanho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como este pastor. Ele disse que é o pastor das ovelhas, e ele mesmo disse que também dá a vida pelas ovelhas. E de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida pelas ovelhas. E nós nos alimentamos de Cristo, pois ele é esse pastor que nos alimenta com a sua própria palavra. Portanto, em Cristo, nosso pastor, nós podemos ter o alimento que nós precisamos para a nossa alma e também a proteção que nós precisamos. Ele mesmo disse aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda figura demonstrada, apresentada por Davi para expressar sua confiança em Deus, é a figura de um anfitrião, ou melhor, de um companheiro numa peregrinação. No versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Davi entende que o Senhor, como seu pastor, cuida dele, o leva para águas tranquilas, para um pasto verdejante. Contudo, aquele que confia em Deus não está imune aos problemas desta vida, às adversidades, às contrariedades desta caminhada, desta peregrinação. É possível um crente, mesmo que confie em Deus, passar por vales da sombra da morte. E com isso, Davi nos ensina, portanto, que a confiança em Deus não é garantia de que nós não iremos passar por dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo também nos diz: no mundo tereis aflições. Então, mesmo confiando em Deus, nós podemos passar por dificuldades, enfrentarmos pandemias, mas nós podemos ter uma certeza de forma muito segura e firme, é que neste vale, nessas dificuldades, nós contamos com a presença de Deus, pois Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, Davi entende que diante dos vales, quando o vale quer lhe infundir medo e
querer trazer paralisação, ele pode olhar para o Senhor que está ao seu lado e orar a Ele e declarar sua confiança nele, porque tu estás comigo. E ele diz, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam, o teu bordão me protege, como um pastor, ele defendia o seu rebanho dos animais predadores, e o cajado que me tirava do perigo, ou me tira do perigo. Então, este peregrino, este companheiro nesta peregrinação, é aquele que cuida do seu povo, cuida de nós. Diante das situações de medo, de pavor, de pânico, nós podemos orar ao Senhor com essa confiança, porque tu estás comigo. A terceira figura apresentada por Davi é a figura de um anfitrião, que recebe com honra o peregrino cansado e exausto na caminhada. Nos versículos 5 e 6 ele diz isso: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A figura e a ideia apresentada por Davi é que o peregrino, fugindo dos seus inimigos, já exausto, cansado, perseguido, ele finalmente consegue chegar nesta grande mansão e é recebido com honra com este anfitrião, e este anfitrião já tem uma mesa preparada, já tem um banquete para alimentar, para matar a fome do peregrino exausto e a sede deste peregrino. E ele também é recebido com um óleo fresco sobre a sua cabeça, e um cálice que é símbolo de alegria. O vinho no Antigo Testamento, ou na Bíblia, melhor dizendo, é símbolo de alegria. Então nós percebemos aqui que Davi tem a confiança de que no final dessa peregrinação, do começo e do desenvolvimento e até o final, ele pode contar com a presença constante de Deus, de maneira que ele é o Senhor, o pastor que cuida dele, ele é o peregrino, o companheiro nesta peregrinação, diante dos vales da sombra da morte, e ele é este anfitrião que no final da caminhada receberá com honra, receberá com alegria e com um banquete a vida deste peregrino. Queridos, nós podemos perceber que aqui nós temos um forte viés profético de Davi. Nós sabemos que no final o final da nossa peregrinação se dará quando nós passarmos pela morte física, e nessa ocasião a alma dos justos são aperfeiçoadas já para estar com Cristo e sermos recebidos pelo Senhor na glória, como ele mesmo disse aquele ladrão lá na cruz, quando o ladrão dizendo: Senhor, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim, ou lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o crente experimenta a morte física, a sua alma é aperfeiçoada e para estar com o Senhor na glória, já gozando das delícias celestiais. É óbvio que essa situação é uma situação ainda intermediária, aguardando a ressurreição do último dia, mas os justos que experimentam a morte física hoje já estão com o Senhor na glória. E nós também percebemos, à luz do Novo Testamento, que na ocasião da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando com a palavra de ordem os mortos ressuscitarem, os que estiverem morrido em Cristo terão seus corpos transformados à semelhança do corpo da glória de Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados para estar com o Senhor, e ali o Senhor Jesus estabelecerá um novo céu, uma nova terra, e assim os justos habitarão com Ele. E como diz o livro de Apocalipse, no final do capítulo, dizendo que naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, já não haverá mais luto, e nós nos assentaremos com Abraão, com Isaac e com Jacó, naquele grande banquete nas bordas do Cordeiro. Portanto, meus queridos irmãos, este salmo nos mostra como nós devemos confiar no Senhor. O Senhor é um pastor que cuida das suas ovelhas, que alimenta com a sua palavra. Ele é o companheiro nesta peregrinação, nós jamais estaremos sozinhos, o Senhor está conosco todos os momentos, em cada instante, e Ele é este anfitrião, que nos receberá naquele dia final, e depois de uma longa peregrinação, de lutas contra o pecado, contra os inimigos da igreja do Senhor, finalmente nós estaremos naquele banquete, naquela delícia, perpetuamente, de maneira que nós gozaremos para todo sempre
e usufruiremos da presença gloriosa do Senhor Jesus. Então, que o Senhor te abençoe com esta palavra, te edifique, se alimente dela, reflita nela e lembre-se disso, que independentemente da situação, seja elas quais forem, de pandemia a lutas ou outras lutas quaisquer, o Senhor estará sempre com o seu povo e nos dará o suporte e a sustentação que nós precisamos para caminharmos até o dia final. E quando chegar o dia final, nós seremos recebidos com honra pelo Senhor da glória, o qual Jesus morreu e se entregou por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome de Cristo. Amém.